os nossos alunos do curso de Pedagogia, do IFES Campus Vila Velha, alunos do curso de Pedagogia do Campus Itapina, parceria, né, com a professora Flávia, coordenadora do curso de Pedagogia. Então, pessoal, é uma grande honra, né, para nós, professores do IFES Campus Vila Velha, do curso de Pedagogia, estar promovendo esse evento, que foi feito com muito carinho, foi pensado cada temática para proporcionar a vocês, durante esses 2 meses, momentos de construção, desconstruções, momentos de inspiração, né? Momentos de muita reflexão. É com muita alegria que o programa Aquarela, um programa de extensão criado pelos professores do curso de Pedagogia, oportuniza a vocês a trazer essa interação com professores da rede municipal do campo de Vila Velha e de Itapina e da Grande Vitória, como forma de viabilizar, né, o diálogo, a reflexão, e também como uma forma da gente estar estabelecendo parcerias, né, de grandes construções, seja com o programa PIBID, seja com o programa de iniciação científica, e futuramente, muito em breve, o curso de pedagogia estará, né, com os alunos estagiando. Então, assim, nada, eu diria que não é uma troca, mas é uma contribuição do nosso papel, da nossa significação. Eu queria ler aqui para vocês, né, que nesse momento que a gente está passando de pandemia, nesse momento de fica em casa, mas que a casa é o nosso lugar de, né, que a gente descansa, mas que a gente agora aprende, que a gente divide com a família, né, que a gente contribui com os filhos, enfim, vira uma rede, né, de encantos, tem horas que fala assim, eu quero estar no trabalho, bate aquele desespero, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nesse momento é o seguinte, nós não podemos nos concentrar somente na negatividade da guerra, mas também na positividade da paz. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha a sua palavra positiva, porque suas palavras tornam-se atitudes. Nós não podemos nos concentrar somente na negatividade da guerra. Então, nesse momento pandêmico, né, temos que ser positivos, temos que ser otimistas, temos que acreditar que podemos fazer diferente. E é por isso que nós estamos aqui, né? Acreditando que a gente pode fazer diferente, acreditando que a gente pode, mesmo através dessa tela, né, que nos separa, com gratidão, trazer esses momentos de reflexões. Então, com muita alegria, né, eu convido a professora doutora Sônia. Oi. Oi, Sônia Rodrigues. A professora doutora Sônia Rodrigues, tá? Que é a nossa palestrante desse finalzinho de tarde gostoso. Ela é graduada em Ciências Biológicas, ela tem mestrado em Biologia Animal, doutorado em Educação, é professora do IFES Campus Vila Velha, minha colega, que eu tenho a grande honra, né, de fazer essa mediação. Eu até também, porque... obrigada pelo convite. Nada, Soninha, a gente tem, né, eu conheço a sua história de vida, então, assim, a sua presença hoje aqui tem uma representatividade muito grande com essa temática, né? E sem falar que ela tem 23 anos de magistério. Então, assim, feliz dia do professor para todo mundo, né? Representado aqui através de todos os professores que estão aqui na sala,
através da professora Sônia Rodrigues. Então, assim, e os demais colegas, né, das escolas públicas. Feliz Dia do Professor. Nós sabemos que Dia do Professor é todo dia, né, gente? Então, assim, a gente comemora e vamos ressignificar ainda mais nosso papel. Então, nesse final de tarde especial, que a Sônia Rodrigues está aqui com a gente, né, minha colega, ela vai estar falando sobre diálogos não, o tema é diálogos sobre a deficiência, uma delicada interface entre a educação e a saúde. Então, eu deixo com vocês agora a nossa colega, a nossa professora, Sônia Rodrigues. Obrigada, Seja bem-vinda, Fabiana. Sônia. Bem, gente, eu vou me apresentar mais uma vez só para tirar qualquer dúvida sobre o porquê da escolha dessa palestra associada a mim. Aliada à formação educacional que eu possuo, a carreira na área de educação, eu sou mãe, né, de uma menina com deficiência, que gera o interesse dessa abordagem que eu consigo apresentar de uma forma integrada. Eu vou começar o slide, daqui seguir a sequência, e aí eu preciso que o grupo me instrua se tiver algum problema de visualização ou então problema no áudio, tá certo? Porque eu não sou muito familiarizada com a ferramenta. Pode ficar tranquila, Soninha, a gente está aqui, vamos te dar o apoio, né? Fique à vontade, tá? Obrigada. Eu só vou assim, nós estamos iniciando às 5h13, né? Você tem 40 minutos para falar e depois a gente abre para discussão, porque eu acho que você tem muito a contribuir. Obrigada. Ok. Todo mundo vendo o slide, então? Sim. Oi? Então, esse primeiro slide eu coloco uma árvore, né, no tema diálogo sobre a deficiência, lembrando um pouquinho a metáfora, né, do Maturana e Varela, mas eu não vou apresentá-la da mesma forma, vou diferenciar um pouquinho, né? Todo conhecimento ele tem uma estrutura arbórea quando a gente vai analisar suas interfaces, suas ramificações, a interdisciplinaridade. Mas no que tange a deficiência, eu queria que vocês imaginassem que, para florescer uma educação inclusiva, uma inclusão na sociedade, não só no ambiente educacional, a gente tem que pensar nas raízes desse fenômeno. Então, a gente precisa entender a base fisiológica, biológica da deficiência, as questões familiares, sociais impressas nesse fenômeno, para pensar em desenvolver, florescer, né, uma educação inclusiva, efetiva, certo? Então, essa aqui é a primeira mensagem no slide de entrada. Depois, eu quero delimitar com vocês quem são as pessoas que têm necessidades específicas. Nós temos os deficientes. Deficientes é uma linha que está estabelecida de uma forma muito firme na legislação. Existe uma lei própria para isso. Então, deficiente é o cego, o surdo, o cadeirante, a pessoa com síndrome de Down. A adição mais recente foram os autistas, numa lei que foi promulgada no ano de 2012. Depois, nós temos pessoas com condições equiparadas à deficiência. Pessoas que têm doenças degenerativas, câncer. Então, esse tipo de pessoa, elas não são qualificadas como deficientes, mas a condição delas se equipara. Então, para efeitos de alguns direitos, eles também conseguem. E tem também uma gama de pessoas que tem outras condições, mas não é deficiente, nem condição equiparada à deficiência, mas elas também requerem atenção especial. Pessoas idosas, obesas, grávidas, pessoas sem diagnóstico. Existem pessoas que têm alterações que são visíveis e que não têm diagnóstico e podem ir nos melhores médicos que ainda não têm uma tipificação da condição dessa pessoa. Então, quando a gente fala deficiência no âmbito educacional, a gente tem uma liberdade para englobar o maior número possível de condições. Mas no âmbito da saúde, considerando a legislação, existem essas divisões que têm que ser observadas. A foto desse slide é minha filha. O nome dela é Alice, tem 8 anos. E eu utilizei ela aqui para
tá dando uma chamadinha no tema, né? Vocês podem olhar que o olhinho dela, assim, não é aquele olhinho direcionado para a câmera, o tipo de pegada dela no papel onde tem atividade escolar é um pouquinho diferente das outras crianças. Então, quem tem o olho treinado, quem já é guerreiro antigo na educação especial, essa foto já diz alguma coisa. Quem não tem esse olho treinado, talvez não perceba. Então, o título está versando sobre os grupos de interesse envolvidos, né? Então, nós temos a família, nós temos os profissionais da educação e os profissionais da saúde. Então, são 3 grupos de interesses que são distintos, mas que precisam trabalhar em conjunto, né, para o bem-estar da pessoa com deficiência, seja ela criança, seja ela adulto, ela vivendo no ambiente escolar ou ela já tendo saído do ambiente escolar e, por exemplo, já ter alcançado o domínio do ambiente laboral. Então, esses grupos de interesse, eles vão estar juntos. Vão não, né? Devem estar juntos. O meu lugar, né? Minha filha, ela tem autismo severo, é uma criança que não fala, ela não domina a linguagem, né? Não dominar a linguagem não quer dizer que ela não tem linguagem, ela tem a sua própria linguagem, mas ela não sabe falar, ela não usa libras, ela não usa o sistema pictórico, que é comum para alguns autistas, ela não consegue usar esse sistema ainda. Então, a linguagem que ela tem, ela é intuitiva. Então, essa linguagem intuitiva, ela não se enquadra num firme sistema de linguagem. Ela tem ecolalia, né? Faz vários barulhinhos avulsos e barulhos que nem sempre têm um caráter de comunicação, crises de pânico, humor variável, autoagressão. Autoagressão é um padrão que quem nunca viu, no início acha inacreditável. Mas ela, numa crise de pânico, ela se lança contra uma parede de cabeça para se machucar. Então, o porquê desse tipo de autoagressão, a medicina não responde. Então, é um comportamento mal entendido ainda. Tem estereotipias, que são movimentos sem finalidade aparente, crianças que ficam olhando as mãos, que cantarolam, que giram em torno do próprio eixo. Então, esses tipos de movimentos são as estereotipias. Rituais rígidos, né? Tem uma série de horários em casa que eu devo respeitar, as marcas corretas dos produtos. Não adianta eu trazer um biscoito de uma marca diferente, porque ela não vai comer. Se o fabricante mudar a embalagem do biscoito, eu tenho um problema sério, até convencer que o biscoito que ela gosta está naquela embalagem. Usa fraldas. Então já deu para ver o domínio dessa menininha que me traz essa experiência. Minha experiência como professora eu vou saltar para poupar tempo, que já foi comentada. E na área de saúde, eu sou professora de biologia, né? Biologia interdisciplinar com saúde. Eu fiz mestrado orientado por um médico, então também tive essa experiência. Eu sou casada com um médico e eu vivo nesses consultórios buscando orientações profissionais que vão interagir no bem-estar da minha filha. Aí aqui algumas imagens, né? Eu vivo entre alegrias, né? Porque às vezes também tem uma dramatização indevida. O que é dramatização indevida? Existe drama na deficiência? Claro. Existe dificuldades? Claro. Mas toda questão tem seus 2 lados, tem muita alegria. Então ela é uma menina muito ativa, gosta de estudar, passeia, gosta dos bichinhos, como vocês podem ver nas fotos. Então ela me transmite muita alegria. Então é uma experiência muito recompensadora ser mãe dela. E também, infelizmente, temos dificuldades. Tem dia que estudar para ela é um sofrimento, ela faz atividade de casa chorando, sabe? É uma condição assim que me entristece quando eu vejo ela fazendo um dever de casa dessa forma. Mas é necessário que ela se adapte à escolarização. Então ela faz chorando, a gente dá o reforço positivo, mas tem dia que ela não chora, tem dia que ela chora. E essa visão aqui, vocês estão vendo o narizinho dela machucado? Então,
esse narizinho machucado, o que que foi? Foi uma crise de pânico dela. Ela ficou em pânico e se jogou contra uma vidraça de uma cristaleira. Essa vidraça desabou sobre ela e desfigurou o nariz dela, fez um corte profundo no braço e outro corte na mão profundo. E foi uma novela, foi levar para o hospital, eu levei para Santa Mônica, do plano de saúde, o médico falou, olha, o melhor hospital é o hospital infantil. Aí eu tive uma aula do como que é importante a gente dar valor para o SUS, porque me explicaram que o hospital infantil tinha mais condições de oferecer assistência para ela, porque ela, diante desse padrão que ela se machucou, ela não ficava quieta, ela tentava tirar o sangue, puxar o nariz, ela tentou rasgar o próprio nariz. Então, ela teve que ter uma reconstrução. Então, são as dificuldades, né? É diferente criar criança especial. Elas seguem regras diferentes, elas entendem o mundo de formas diferentes. A criança que não é neurotípica, uma criança cega, uma criança surda, uma criança cadeirante, tem outros níveis de dificuldade que eu não sou a melhor pessoa para dizer. Porque essa não é a minha experiência sobre essas crianças, eu vou falar do ponto de vista acadêmico, mas sobre as crianças neurotípicas é o meu foco de conhecimento. Bem, desafios familiares, vamos delimitar alguns. O diagnóstico da deficiência, que deve ser o mais precoce possível. O meu marido, ele trabalha na área médica, né, e chega criança, na verdade, não é criança, chega jovem de 14 anos com deficiência de desenvolvimento, distúrbio de desenvolvimento, e que não teve nunca um diagnóstico na vida. Então, passando por toda uma história de insucesso escolar, um jovem que não tem diagnóstico. Acontece isso. Adaptação familiar, a família tem que se reinventar quando nasce uma pessoa com deficiência, qualquer que seja a deficiência, física, sensorial, mental, do desenvolvimento, tem que remodelar a família. Os tratamentos que têm custos, não, os custos financeiros, custos operacionais, quando é pago pelo SUS, não se engane, tem custo financeiro, são passagens de ônibus, necessidade de, às vezes, ir para locais diferentes, hospedagem. Então, são custos de todas as formas que tem. O sucesso escolar dessas crianças, que é uma permanente preocupação, as incertezas do futuro e a necessidade de enfrentar os desafios sociais, o ativismo. Olha só esse slide. Esse slide tem minha filha na foto, não sei se vocês conseguem enxergar, na parte de baixo, uma menininha de Maria Chiquinha vestido azul. Eu tô do lado dela, tô com uma blusa verde, e umas crianças brincando. Esse aqui é o Parque Pedra da Cebola, e esses brinquedos que essas crianças que não têm necessidades especiais estão brincando, são os brinquedos do parque para crianças com deficiência. E essa foto foi o início da situação. Depois se juntaram algumas outras crianças, elas começaram a pular no carrossel, arrancaram tábuas do carrossel na minha frente, elas jogaram as rampas, que já estão com tábuas faltando, no chão e ficavam estalando, balançando os brinquedos. Aí essa situação não termina bem, né? Eu, com a minha filha esperando para brincar, eu entro no parque, eu dei uma lição, mostrei a placa para as crianças, mostrei a placa para as mães, perguntei por que elas não respeitavam e pedi para eles se retirarem, porque a minha filha que tinha o direito de brincar nesse parque. E aí ficou eu e minha filha brincando nesse parque. Apareceu mais duas criancinhas pequenininhas pedindo autorização para brincar. Eu falei, a questão não é autorização, o parque não é meu. Mas se as crianças que não são deficientes respeitassem o parque, elas não estariam impedidas de brincar, mas elas sequer respeitavam. Um brinquedo com capacidade para duas crianças, vocês podem ver na foto, eu consigo contar 6 crianças apoiadas nesse brinquedo. E é feito para apenas duas crianças. Então, isso aí acontece. Eu estava sentada com a minha filha esperando para ela poder brincar no parque para ela. Bem, esse slide é muito importante, as fases do luto. Estou na introdução, mas vou tentar ser rápida. Quando a gente tem uma pessoa com necessidade especial, quando ela nasce com essa deficiência, quando ela se torna deficiente por um acidente, né? Existem várias questões em decorrência de uma doença, a origem da deficiência são as mais diversas possíveis. Mas existe um luto
que a família vivencia, que na psicologia ele é conhecido por 5 fases distintas, né? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Quem atua na educação de pessoas com necessidades especiais tem que conhecer essas fases, porque isso explica muito do relacionamento delas com a família dessas crianças. Então, existem mães raivosas, existem mães deprimidas, mães que barganham, fase de aceitação. Então, essas fases são importantes quando você quer estabelecer o diálogo com a família. A gente tem que entender um pouquinho dessas fases para entender o que emocionalmente a mãe passa. E eu garanto, eu passei por todas essas fases. Eu acredito que eu esteja na fase de aceitação, pelo menos a psicóloga me liberou para essa fase. Bem, agora vamos falar da educação. Desafio dos educadores. Essas frases todas eu já escutei. Eu não tenho treinamento, faltam profissionais para dar apoio, a escola não tem um ambiente adequado, é difícil conversar com os pais, é difícil mesmo, tenho certeza disso, porque eu sou mãe e eu sei que eu já dei dificuldade com os professores. O trabalho não é reconhecido. Essa frase em rosa, cadê o laudo do aluno? Eu vou falar sobre ela. A expectativa da família, tem família que coloca a criança na escola e quer que a criança, quando tem transtorno de desenvolvimento, tenha um desempenho exatamente igual de uma criança que não tem transtorno. Isso é problemático, porque o educador, ele tem que lidar, às vezes, com uma criança que tem uma dificuldade cognitiva muito grande, às vezes a criança tem déficit de inteligência, e aí a família traz uma expectativa que a criança vai render a mesma coisa do que uma outra criança que não tem esses déficits. Então, é da fase, né, é da dificuldade de aceitação da família. A família sofre. Então, na área da saúde, né, porque a educação e a saúde têm que andar juntas, têm que andar de mãos dadas. Então, a área da saúde, ela tem que batalhar para prevenir a deficiência, porque tem deficiências que podem ser prevenidas. O pré-natal adequado da mãe é uma estratégia que pode prevenir deficiência. O controle do uso de drogas, o controle dos dependentes químicos, porque tem crianças deficientes em virtude de uso de substâncias químicas durante a gravidez. Então, assim, são as mais diversas. O programa de vacinação do governo, crianças pegam doenças, paralisia infantil, né, no passado, que poderia ser prevenida com vacina, né? Toma vacina, já não vai ficar com a paralisia infantil, com a sequela de ser uma criança cadeirante. Mas não deu para prevenir. Então a gente tem que pensar no diagnóstico precoce. A gente tem que equilibrar o otimismo com o pessimismo e ter um diagnóstico realista também. E o diagnóstico realista é um outro problema. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, a questão do diagnóstico realista, quando a gente chega, muitas vezes, para um profissional, eu passei isso. O profissional, ele fala a questão muito assim pelas beiradinhas, ele tem medo da gente, porque a gente está naquela fase de luto, naqueles estágios. Então, eu preciso olhar para a cara de um profissional, mas é do meu perfil de personalidade. Talvez outra mãe tenha uma experiência diferente, ela precisa daquele profissional que fale aos poucos. Mas eu peço, fala logo o que eu preciso saber, eu quero saber o diagnóstico da minha filha. Então, é uma situação também delicada, que é o desafio do profissional em saúde, que ele tem medo de falar e não sabe com que tipo de situação está lidando. No dia que diagnosticaram deficiência da minha filha, foi um dia que eu tive uma crise de choro que durou horas. Eu só parei de chorar com medicamento. Naquele mesmo dia, eu tive que ir para uma clínica com uma psicóloga conversar no mesmo dia, porque o neurologista falou: você não vai para casa, você vai para uma clínica agora. Então, é delicado esse assunto em saúde. A superação de preconceitos, porque o médico diz: você tem que tomar remédio. A família fala: remédio não vou dopar o meu filho. O remédio ele não é para dopar a criança. Ele é para lidar com comportamentos de alta agressão, por exemplo, que é o caso que faz minha filha usar remédio. Tecnologia assistiva. Nossa, tem criança que se envergonha de usar uma bengala, de usar uma cadeira especial, mas sem aquilo ela não sai de casa. Então, a tecnologia assistiva, ela é vista ainda de uma forma complicada. O acolhimento da família, né? Então, nem todas essas famílias tiveram acolhimento, graças a Deus eu tive. O SUS, ele oferece
consulta, mas às vezes uma terapia com fonoaudiólogo é muito complicado conseguir pelo SUS. O tratamento holístico, né, pensar a medicina com vários profissionais, a saúde com vários profissionais, não só o médico, né? Então tudo isso é muito complicado. Eu acho que o campeão das discussões do ponto de vista do desenvolvimento na escola é esse transtorno com essas letrinhas, TDAH. O que que acontece? É um transtorno da hiperatividade, né? Que é muito falado na escola, chega muita queixa no serviço de saúde. Então, o que que acontece nessa situação do TDAH? Tem muito diagnóstico ou procura, né? Nem sempre o diagnóstico, mas muitas pessoas vão motivadas pela hipótese que o filho tem TDAH e procuram um serviço de saúde. E é um comportamento infantil comum, a agitação. As crianças, elas são muito ativas. E se procura uma abordagem clínica para um comportamento indesejável, e nem sempre esse comportamento indesejável é fruto desse transtorno. Por quê? Porque a agitação infantil ela é natural e hoje, na nossa vida moderna, principalmente no ambiente urbano, é muito difícil a criança ter uma válvula de escape, atividade física, lazer saudável, e as mães, os pais, né, sobrecarregados com uma série de afazeres, têm muita dificuldade. Então, TDAH é uma polêmica entre saúde e educação, né? O uso da Ritalina, isso sozinho já dá uma palestra, tá bom? Então, só esse slide para fazer menção a essa questão. Então, é necessário um pacto, né? Família, educação, profissionais da educação e os profissionais da saúde. Bem, e a educação especial? Como que ela sai nessa situação, né? Porque tem vários educadores. Todos eles procuram ser inclusivos à medida das suas possibilidades, mas existe a carreira do educador especial, que ela é diferente. Então, quais são as características que eu posso elencar que eu vi como mãe dentro desse contexto, né? A educação especial, desculpa, ela proporciona inclusão, favorece a aprendizagem, até dos estudantes que não têm deficiência, porque ensina a eles o quê? Empatia, respeito, é o que faltou naquela foto lá no Parque Pedra da Cebola, né? Ela é essencial para os estudantes com deficiência, porque com deficiência precisa ter mediação para aprender. Os educadores especiais, eles contribuem para formar o coletivo da escola. Eles ajudam a educar os outros educadores, ajudam a educar os gestores da escola. Então, é uma carreira muito interessante. A arte hoje também dá sua contribuição, né? Você tem Maurício de Souza, que já tem personagem cadeirante na Turma da Mônica, já tem uma menininha cega, que pertence à Turma da Mônica, né? Vila Sésamo tem uma garotinha que é autista na Vila Sésamo. Ela fala, né? Eu fico assim imaginando nas falas dela o que pode ter a ver com as falas da minha filha, se ela falasse, que eu tenho tanta curiosidade com o que ela falaria. Eu vejo essa menininha na Vila Sésamo, fico imaginando minha filha. Então, assim, é muito bonito a gente ver na arte, a gente vê na TV a nossa vida. Então, assim, eu vejo minha filha na TV, na personagem dessa menininha. Então, a arte, ela tem um papel muito importante. Então, apresentem esses personagens para as crianças. Eu sugiro muito isso, porque quando a criancinha vê, tem um vídeo comovente que eu vi uma vez no YouTube, uma menininha que tinha uma perna amputada e que deram uma Barbie com a perna amputada para ela. A reação emocional que a menina teve, como foi positivo para ela ver, nossa, a minha bonequinha também não tem perna como eu. Então isso é muito importante. O laudo médico. O laudo médico, gente, é um problema para a educação, é um problema para a saúde. É um problema para a educação, por quê? Porque na minha primeira sentença eu coloco a educação especial, ela não pode ser movida a laudo médico, tá certo? O laudo médico, ele é uma ferramenta de diagnóstico clínico. É importante? Ele é importante, mas ele não é estanque. Tá certo? Vamos tentar evoluir essa questão. O educador, ele consegue reconhecer a necessidade especial de uma criança. Ele não faz o diagnóstico, mas ele sabe que a criança não está aprendendo conforme o esperado e ele percebe que a criança precisa de acompanhamento. Isso é a autonomia do educador. E existe uma questão de acesso aos bens sociais, né? Nem todos têm
um diagnóstico, nem todos conseguem procurar um médico, conseguem ter um atendimento em saúde apropriado. Então, imagina, exigir o laudo e a pessoa não conseguiu isso médico para lhe oferecer o laudo, certo? E fora que tem condições que não são deficiência. Então, não vai estar laudada como deficiência uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo. Não entra num laudo para educação especial, mas provavelmente vai requerer um acompanhamento em educação especial. Aí eu coloco a nota técnica número 4 de 2014 do MEC. O texto dela, eu vou mostrar os grifos em azul, mas ele está aí um trecho maior para vocês analisarem. Não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico por parte do aluno com deficiência. Então, o laudo médico ele não é imprescindível, ele ajuda, é importante. Quem tiver o laudo, é legal que entregue na escola, mas ele não pode ser considerado imprescindível. E olha a frase de baixo. É importante que o direito das pessoas com deficiência à educação, o importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não pode ser cerceado pela exigência do laudo. A última frase em azul. Então, o laudo ele não pode cercear. Imagina, a criança tem necessidade de educação especial, não tem o laudo, então ela vai ter que ficar numa turma regular, sem um acompanhamento especial. Então, é complicado. O laudo ele não pode obstruir o acesso à educação. A aprendizagem e a deficiência. As deficiências são várias, né? Sensorial, motora, mental, metabólica e do desenvolvimento, que é o caso de autismo, TDAH. Tem uma série de deficiências que são um pouquinho mais difíceis de compreender, que são desenvolvimentais. Nem todas as deficiências afetam diretamente a inteligência ou a cognição, mas as deficiências, em geral, elas costumam atrapalhar a vida escolar. Como? O cego, ele não consegue ler o livro impresso convencional. Quantos livros tem em braille? Um número bem inferior. Então, a leitura do cego é menor, tá certo? E quando eles leem, os cegos, eles têm um baixo acesso às figuras, porque até mesmo as abordagens em relevo das figuras não têm o mesmo tipo de visualização. Alguns conteúdos são muito complicados para o cego entender. E os surdos? Eles se beneficiam bem menos das aulas dialogadas, ainda que tenha o profissional fazendo aquela interpretação em Libras. O que vai acontecer? O intérprete em Libras, ele não consegue fazer uma interpretação literal da fala do professor. A velocidade, tem professor que fala muito rápido, que não está habituado ao intérprete, então é menor o benefício do surdo na aula dialogada. Cadeirante, ele não visita todos os ambientes da escola. Eu tive uma aluna cadeirante que eu falava, meu Deus, ela ficava na sala até na hora do recreio. Aí eu fui ver, falei assim, você não tem vontade de fazer xixi, de ir pra cantina? Ela é muito pesada, a minha cadeira. Aí eu fiz um trato com a turma que todo dia no recreio tinha que ter um aluno com essa menina. Isso foi antes de eu trabalhar no IFES. Tinha que ter um aluno com essa menina que fazia a delicadeza de ir e vir com ela durante o recreio. Foi uma solução que eu consegui, que graças a Deus na época deu muito certo com essa aluna cadeirante. Autistas vivem no mundinho deles, né? Então às vezes o professor fala, e o autista não presta atenção, né? E síndrome que afeta a aparência. Crianças com dentes muito profusos, dentição supranumerária, deformidades faciais, deformidades ósseas. Eles têm muita timidez, se encolhem muito. Isso também vai prejudicar a aprendizagem. Então, via de regra, a deficiência dificulta a aprendizagem. E, claro, existe ao contrário, né? O deficiente que entende muito melhor a matéria e tem um desempenho escolar muito superior. Mas a gente tem que primeiro oferecer a ajuda e depois ver, nossa, ele não precisa da ajuda, que bom. Isso. Então, nós temos que ficar felizes nessa possibilidade. Uma leitura em matemática num livro em braille, né, uma imagem dessa, imagina a dificuldade dessa criança para fazer uma equação matemática. Interlocução com a família, né? Sejam sensíveis, estimulem os familiares a procurarem um serviço de saúde, porque ele tem que entender a condição daquela criança para
para fazer um melhor planejamento da vida escolar do filho, do processo de escolarização e, se couber, a futura entrada no mercado de trabalho dessa pessoa. Então, ele tem que conhecer, tá bom? E isso é importante os profissionais de saúde. Tem que conscientizar os familiares que eles têm um papel no sucesso escolar dos filhos. A escola não resolve sozinha. Isso é para criança sem deficiência e em dobro para criança com deficiência. Porque o pai e a mãe junto já é uma tarefa muito complicada. Se eles estiverem desconectados na escola, essa tarefa pode se tornar uma tarefa extremamente sofrida e infrutífera. E proporcionem para eles a visão que o sucesso de crianças com deficiência, seja qual for, ele não pode ser mensurado por nota, tá certo? Ele tem que ser mensurado pela conquista. À medida que as crianças vão conquistando, a gente vai verificando os bons resultados, os frutos da educação inclusiva, que ela se faz com educador especial e também na sala de aula com os educadores das disciplinas habituais, que hoje trabalham integrados. Como a minha filha tem um padrão mais severo, ela fica mais com educador especial, ela ainda não consegue ir para a sala de aula comum. Ela vai para a sala de aula comum para brincar, para correr, ela não capta a ideia de aula, ela não se senta ainda. Já para uma outra criança, ela pode ficar mais tempo na sala de aula comum e um tempo menor sendo acompanhada pelo educador especial. Vai depender do diagnóstico e da situação de cada criança. Alguns filmes que eu recomendo, principalmente para as famílias, porque a abordagem familiar ela é muito importante. Eu vou falar o seguinte, além de recomendar esses filmes, eu vou explicar um pouquinho. Tomem cuidado com filmes excessivamente depressivos. A depressão, ela é um processo muito delicado e que às vezes atrapalha muito essa interação com o ambiente escolar. Tem filmes que falam da deficiência, mas numa lógica tão deprimente. Eu já assisti filme que eu não conseguia parar de chorar. Então imagina eu estando numa fase de luto, chorando, 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 e ainda me manda assistir um filme todo depressivo. Então tomem cuidado com os filmes. E todos eles têm uma coisinha para chorar mesmo, mas que não exagere, porque essa condição é muito delicada. Então, não precisa chorar demais, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Meu nome é Rádio, é uma história real entre um professor e um aluno. Então, é uma história muito bonita. Esse Extraordinário é um filme mais recente. Eu não explorei muito ele, eu não sei se é uma história real, mas é uma história muito interessante de um menino com deformidade facial. Ray é um cantor, Ray Charles, né, que é cego, e ele viveu numa época que não existia nada de inclusão. A mãe de Ray Charles foi escrava, inclusive. Ela foi escrava, então era totalmente diferente. Ele teve que encontrar superação num mundo que abocanhava qualquer possibilidade dele de sucesso. Então, ele é um herói literalmente nesse filme, é muito interessante. Ele é o herói e o anti-herói, né? Porque ele também faz muitas coisas erradas, mas mostra uma vida, né? Uma realidade. A teoria de tudo é a história de Stephen Hawking, que é um físico famoso, aquele físico com esclerose lateral, né? Uma doença degenerativa. Então, é uma história muito bonita. Ele morreu tem pouco tempo. Temple é uma professora universitária norte-americana, ela é veterinária na área de bem-estar animal. Eu conheci a história dela muito antes da minha filha nascer, porque o meu doutorado eu desenvolvi com a tese do bem-estar animal, e ela é uma autista severa e que, a contraponto da maioria dos autistas, conseguiu atingir sucesso escolar e se tornou uma professora universitária. Então são filmes muito interessantes. Tomem cuidado também com expectativas. Ela conseguiu virar professora universitária. Quantos vão virar? Então a gente tem que haver o realismo. A gente tem que procurar dar o máximo dos nossos filhos, mas ficar felizes com o que eles conseguem.
Então, é o que eu faço com a minha filha, eu tento dar o máximo para ela. Mas o quanto ela vai se desenvolver, eu não posso falar assim: olha, eu quero que minha filha vire uma professora universitária igual essa norte-americana, que também é autista severo. Então, isso é um tipo de pressão que também, às vezes, os terapeutas, eles percebem nas mães e nos pais esse tipo de pressão. Então, isso faz com que as crianças assimilem grande angústia. Então, a superação de cada um vai depender de vários fatores, e até para quem não é deficiente, né? Pessoas que não são deficientes não são necessariamente bem-sucedidas na vida material, né? Então, é um outro contraponto. Já estamos terminando. Então, o que é incluir? Incluir não é solucionar todos os problemas de alguém. Então, você não vai resolver tudo. Incluir é uma forma de pensar, com empatia, com respeito às diferenças, não isolar o estudante com deficiência do convívio coletivo. Então, o estudante ele tem convívio com crianças que não têm deficiência, ele se enturma, ele acessa o mundo com todas essas crianças. Ele não vai ser inserido no coletivo sem mediação, sem assistência, porque essa assistência é importante. As oportunidades para os estudantes não deficientes, elas são muito grandes, porque quando eles convivem com alguém com deficiência, eles aprendem lições que eles não vão aprender de outra forma. Então, os amiguinhos da minha filha, que não têm deficiência, eles têm um respeito por ela, eles aprenderam a noção de respeito desde muito novinhos. Eu nunca convivi com alguém com deficiência severa como a minha filha. Eu tive ela com 33 anos, ela foi a primeira pessoa com deficiência severa com que eu convivi. Os amiguinhos da minha filha têm 6, têm 8 anos e já entendem essa empatia nessa idade. Eu tive que aprender isso depois dos 30. Então, isso é importante. Mobilizar a comunidade, né? Então, quem quer incluir tem que mobilizar a comunidade. E a comunidade não tem que ser mobilizada, não, também. Ela tem que se oferecer. Ela tem que querer participar. Ela tem que ver aquele jovem, aquela criança e falar: estou à disposição para ajudar. Tá certo? E proporcionar, à medida das possibilidades inatas do estudante e estruturais da escola, todo tipo de experiência didática que a turma tem, você tem que tentar proporcionar em algum grau para a criança com deficiência. Então, a turma da minha filha começou a trabalhar com o corpo humano. Enquanto a aula de anatomia, para quem tem uma compreensão do corpo humano melhor, vai falar de coração, que o coração é um órgão que bombeia o sangue. Para minha filha, vai falar que o coração está aqui no peito, que o coração bate, vamos ouvir o coração. Então, a proposta vai ser outra, mas vamos estudar anatomia. A criança com deficiência tem que entender um pouquinho de anatomia, da forma que, no caso, ela vai compreender. Então, você tem que proporcionar a mesma não, mas proporcionar as experiências didáticas de uma forma o mais pareada possível, da turma regular e das crianças que são acompanhadas pelo sistema de educação especial, tá bom? Então, a citação que eu gosto nesse assunto é de Boaventura. Boaventura, ele fala que lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Então, se houver discriminação, vamos lutar por igualdade. E vamos lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, eu quero que minha filha, eu quero que as outras crianças que têm deficiências, que não são meus filhos, sejam respeitados como iguais. Mas eu quero que eles sejam compreendidos como diferentes, para eles terem um acompanhamento educacional, o acompanhamento em saúde mais apropriado para o bem-estar deles. Então, gente, é essa a minha apresentação. Eu estou à disposição para as dúvidas. Que, Sônia, assim, a sua fala nos faz acreditar que é necessário esse acompanhamento da família como um ponto de apoio primordial, né? Para que essa criança ela evolua, para que essa criança ela cresça, sabe? Assim, eu imensamente estou muito grata por você poder fazer essa partilha, né? No nosso Primavera na Pedagogia e dizer para você assim que ser mãe
né, de uma criança autista é ser diferente, né? Em que sentido? Porque você tem que compreender essa dinâmica. E uma vez, né, eu assim me deparei com uma situação com uma família em que o pai tinha, né, uma criança autista que de repente hoje ele fez faculdade de História, Patrimônio Cultural, ele trabalha na biblioteca de uma faculdade, ele pega o ônibus dele, ele chega em casa, tem toda aquela rotina de fato que você coloca, né, diante da realidade que você vive em casa. Enfim, Sônia, é assim, é fazer o que você está fazendo, eu sei que você dá o melhor de si. E eu queria deixar uma reflexão, na verdade é um convite. Eu já fui do NAPNE, do campus Vila Velha, e assim, eu acredito que se você vier, né, para a UNAPNE, você tem muito para contribuir. Então, assim, pensa com carinho. Eu sei que a sua luta diária, né, entre ensino, família e sua pequena é muito grande, mas, assim, eu acredito que também você pode dar grandes contribuições, né, no NAPNE e no nosso campus. Então, assim, muito obrigada pela sua partilha. E a gente tem aqui algumas perguntas, tá? E uma delas é assim, já perguntaram, será que a Sônia Rodrigues vai deixar os slides? Aí eu falei assim, eu vou pedir, e aí fica a seu critério, tá bom, Soninho? E Eu assim, deixo os slides, sim. Vou ah, deixar. então, olha aí, pessoal. Muitos aqui elogios, agradecimentos para você aqui no chat, tá? E a gente tem Obrigada por aqui todos vocês, por assistirem. Eu estou vendo aqui umas mensagens bonitas de apoio. Obrigado mesmo. isso. E antes de eu partir para as perguntas, eu quero agradecer, né? Assim, algumas alunas nossas do curso de Pedagogia que fazem parte, que faz o evento acontecer, que são as nossas monitoras, a Sara, a Luana, a Karine, acho que tem mais uma aqui que eu não falei, tá? Depois vocês colocam aqui no chat. Uhum. Agradecer também a aluna Natasha, que ela é monitora do programa Edu Aquarela, e ela Minha mãe está nessa cuida. palestra, está aqui assistindo. Ah, é? Como é o nome da sua mãe? Sônia Flores também se chama Sônia. Dona Sônia, que história de vida bacana, né? Eu sei que também, assim, tem que ser tiete mesmo, tem que dar esse apoio, a família é tudo. Parabéns, Sônia é uma colega, assim, muito amável, tá? Muito obrigada pelo carinho. Agradecer aos nossos professores também do curso de Pedagogia, né? Ao professor Wilson, Priscila, Donizete, são professores assim incansáveis que faz esse momento acontecer. É por isso que você está aqui hoje, Sônia. Temos a presença assim sempre que ela pode da nossa diretora de ensino e também professora do curso de pedagogia, a professora Fernanda Becali. Nossos agradecimentos. Então assim é muita gente, né? Quando a gente parte para essa tela, é só para mostrar a vocês que tem muita gente contribuindo para que esse momento aconteça. Então quem puder estar participando, tragam mais pessoas. Cada evento, cada encontro é um momento de partilha. Então, a primeira pergunta para você, Sônia, vem da Ana Júlia Frizero, que ela diz o seguinte: como o professor deve agir diante de uma família que não quer aceitar uma possível, ela coloca aqui, diagnóstico, que ele pode ter percebido, eu acredito assim, que como que a família, né, ela não quer aceitar um possível diagnóstico que ele pode ter percebido. O professor, ela está falando do professor, é aquela coisa, o professor está na sala de aula, ele convive diariamente com os alunos, e de repente, ele observa, por exemplo, aquele distanciamento do aluno, aquele momento em que ele, por exemplo, vamos pegar o exemplo da sua filha, que ele está olhando para a mãozinha, essa aceitação que você falou aqui hoje, você foi liberada, né, da psicóloga, não é uma coisa que acontece em toda a família. Então, ela está pedindo, ela está perguntando assim, né? Como é que esse professor deve insistir na conversa com os pais? Como é que ele deve agir diante dessa realidade?
Bem, não tem uma fórmula certa, né? Porque vai variar também da personalidade desses pais, do nível de educação, do nível de instrução, né? Porque instrução e educação são distintos, né? Dessa família. Então, é um assunto muito, muito delicado. Eu imagino, assim, que enquanto professor, o professor tem que estar comprometido com o aluno, em oferecer o melhor acompanhamento para aquele aluno. E no que concerne a família, o professor ele tem que ter uma entrada muito delicada, tem que sugerir, mas ele tem que estar preparado para uma família que não vai aceitar a sugestão dele, porque é uma arena muito grande, então não é só o professor e o pai do aluno. Você vai ter, por exemplo, aquele pai do aluno que não aceita, tem lá a família dele que está falando, ó, seu filho está precisando de acompanhamento, vai ter um profissional da área de saúde que ele procurou questionando, que está tentando estimular ele a aceitar o diagnóstico. Então, o professor sozinho, ele não resolve essa situação. Ele pode contribuir para a solução, à medida que dialoga com a família e sugere a necessidade de ver a situação desse jovem. E é muito comum, eu já vi, assim como mãe, duas situações que eu vou pontuar de uma forma muito resumida, que talvez possa mostrar essa dificuldade. Eu já vi mãe que tem diagnóstico, que sabe que o filho tem necessidade especial e que coloca o filho na escola sem avisar que o filho tem necessidade especial, como forma de testar o desempenho, a qualificação dos educadores. Eu acho um absurdo e eu conheci duas mães que fizeram isso. Tá certo. Uma das mães foi uma coisa escandalosa. Pegou uma criança de 2 anos que não falava uma única palavra. 2 anos a criança sabe falar e não nem sequer avisou a escola que a criança não sabia falar. Sendo que tem um formulário, no formulário de matrícula vem, né, quais são as questões relacionadas ao seu filho, ele tem alergia a alimentos. Então, tem pai que a questão da aceitação é muito delicada, ele nem sequer avisa para a escola. E ele tem diagnóstico. E tem também um contraponto, aqueles que não têm diagnóstico nenhum e nem conseguem compreender que o filho tem algum problema. Esses, por incrível que pareça, são os mais fáceis de abordar, porque no que eles estão assim numa grande dúvida. Eles estão vendo que o filho é diferente e aí, quando o professor fala, olha, seu filho me parece diferente, às vezes é o empurrãozinho que o pai e a mãe precisava para levar o filho no serviço de saúde. Então, assim, a gente vê a complexidade. Também tem o outro lado, né? A gente, enquanto professor, de repente você tem um laudo, né, de uma equipe multidisciplinar que chega até você através da informação de um pedagogo. E aí você se depara, e agora, o que que eu faço? Porque muitas vezes não teve a formação necessária para lidar, né, com um tipo de deficiência, por exemplo. Então, assim, é uma complexidade, né, de incertezas e que a gente tem que lutar juntos, né? Família, escola e saúde, é aquela tríade que você coloca aqui. Sim. Você acredita, e atrelada essa pergunta, Sônia, eu faço assim, como que você vê, por exemplo, você acredita que as políticas públicas têm contribuído, de fato, para a educação especial? Aí eu vou falar, vou ser mais abrangente, né? A nível de Brasil, a nível local, né? Como é que está acontecendo essas políticas públicas da educação especial nessa tríade família, escola e saúde? Né? Queria ouvir seu relato enquanto mãe. Bem, do ponto de vista legal, nós temos leis muito interessantes. Então, nós temos uma cobertura de leis que, por exemplo, o Brasil recentemente ele ratificou, né, o Tratado Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Então, a partir disso, a gente tem uma força constitucional, né, porque está equiparado, onde o Brasil ele pactua, né, em favor do direito das pessoas com deficiência, mas o fato de estar na lei não quer dizer que gere
vamos colocar assim, soluções práticas, tá certo? Aquilo que está na lei nem sempre chega na casa, na escola, no serviço de saúde. Existe uma distância, né? E essa distância, dependendo da condição econômica da família, dependendo da escolaridade, dependendo do local onde ela mora, né? Porque aí vai dar administração estadual, municipal, não chega tão bem abrangente. Quando eu dava aula no campus de Piúma, por exemplo, eu fui professora de lá, a APAE, ela ficava na mesma quadra do campus de Piúma. Eu procurei a APAE para ver o que eles poderiam ajudar com a questão da minha filha. E na APAE eu encontrei uma pedagoga que ela falou, nós só temos 3 funcionários e o que a gente oferece aqui é um mínimo. Então, como ela viu que eu tinha uma condição econômica melhor, um pouco, ela falou assim, a gente não tem nada a oferecer para você. Então, isso foi um motivo, e como lá é uma cidade muito pequena, nem se eu quisesse pagar, não haviam muitos profissionais. E aí eu me vi impelida a sair da cidade. E olha só, quantas pessoas têm condições de sair da cidade, né? Eu tive um amparo legal para ser transferida para o IFES de Vila Velha. E eu fiz uma procura, né? Uma das opções que me apareceu na época foi o IFES de Guarapari, porque lá tem a Pestalozzi de Guarapari, que ela é muito bem equipada. Quando você olha aquela Pestalozzi, é a coisa mais linda que existe. Porque a prefeitura de Guarapari, na época, pactuava muito na colaboração por um prédio em perfeitas condições, para profissionais trabalhando, remunerados ali junto, em convênio, na Pestalozzi. Então, foi da época uma questão. Mas o que pesou para mim foi que aqui eu tinha minha família, né? Então, era mais fácil, a família do meu marido. Então, eu vim para cá, mas essa possibilidade não ocorre, né, com todas as famílias. Então, as leis, elas até são colaborativas, mas a efetividade não ocorre sempre da mesma forma. E agora, gente, é bom vocês todos ficarem alertas que tem uma política, né, tá tendo houve uma mudança, tá tendo vários parlamentares protestando, já tem ação pública contra, porque estão modificando a educação especial, estão querendo colocar a educação especial, os avanços que ocorreram nos últimos anos, estão querendo retornar à educação especial antes da LDB. Então, assim, a gente está num período politicamente muito delicado. Estão querendo voltar com as turmas separadas para as crianças com necessidades especiais. É uma coisa assim, quando eu li a notícia, eu fiquei muito triste, mas eu não li o documento, eu ainda não sei exatamente o que versa esse novo plano para a educação especial. Mas eu já li alguns artigos, algumas questões que estão sendo muito delicadas e parece que está sendo abordado de forma muito imprópria, que também a gente precisa olhar e tem que ter um ativismo para a gente ver o que está acontecendo com isso e protestar caso o direito dessas crianças, desses jovens, esteja sendo violado, né? Então a gente também tem que estar alerta para isso. Eu não estou te ouvindo, Fabiana. Fabiana, eu não estou ouvindo nenhuma palavra. Ok, até porque, Sônia, para chegar onde nós estamos, foi um avanço, né, em passos lentos, mas nós conseguimos, né, algumas leis que amparassem a educação especial. Por isso que eu fui provocativa, né? É exatamente para poder você, como mãe, como professora, né? E aí você vê esse retrocesso diante das muito triste públicas. Então, isso mostra para nós, professores, futuros professores, que nós vamos ter que lutar, né? Nós vamos ter que lutar no sentido assim, é na guerra e na paz, né? É você podendo contribuir, é plantando uma sementinha, é falando com o vizinho, é falando com seus colegas professores, é falando com as famílias. A gente não pode deixar, com os políticos, nós não podemos permitir, né, que esse retrocesso aconteça. A gente está falando de inclusão, né? Então, e a inclusão não é só na escola, né? A inclusão é na sociedade inteira que a gente tem que lembrar. Exatamente. Olha, deixa eu ver aqui, tem mais perguntinha para você.
A Márcia Adriana, ela coloca assim, infelizmente, a maioria das escolas e dos professores não estão preparados para o processo de ensino-aprendizagem. É só complementando a nossa fala, né? Eu vou complementar, eu não estou preparada como mãe para lidar com isso. Ninguém está preparado. A gente aprende na porrada. Estamos diariamente. É uma conquista, né? É um avanço. Quando você para assim, você olha, você fala assim, poxa, hoje eu consegui, né? E aí a gente fala como professores, que eu fui professora da educação básica, né? Já tive imersa no chão da escola, e aí a gente fala, e que naquele momento ali a gente fala assim, ai, poxa, que bacana, um pouquinho que você faz já é diferente, mas amanhã pode você não ter essa mesma conquista. Aí ela coloca aqui que os professores não estão preparados para o processo de ensino-aprendizagem das crianças com necessidades específicas, apesar das leis de inclusão. Na sua opinião, o que deve ser feito para realmente incluir essas crianças na escola? Aí eu posso colocar uma palavrinha, né, complementando o que você falou. Nós não estamos preparados, mas, assim, também é a questão da sensibilidade, né? É a educação do afeto, é a acolhida do afeto, do amor. E, claro, e assim que vocês possam, buscar formação. E a exemplo disso, eu sei, Sônia, né? Que quanto você tem buscado de formação para ampliar, né, esse leque multidisciplinar que é essa educação especial na busca de incluir, né, não só os autistas, mas pessoas com deficiência, com necessidades básicas. A inclusão, ela não é só a aprendizagem do educador. Ela não ensina só na faculdade, quando o educador está sendo formado. Ela é ensinada todo dia. Então, acho que também é uma lição que a gente tem que pensar em empatia, em acessibilidade, em acesso aos nossos legisladores, para que eles se importem e façam leis protetivas apropriadas. Então, o educador, ele tem que lembrar que ele não atua sozinho, ele atua com a sociedade. Então, essa opressão, né? O educador, ele se sente oprimido, né? Por não conseguir solucionar o problema de escolarização de um jovem. É uma coisa que é normal, porque o educador, ele quer ter o seu jovem devidamente escolarizado, ele quer observar o sucesso desse jovem, mas ele tem que pensar enquanto cidadão, a questão é muito ampla. E como mãe, eu falo, muita coisa eu tive que aprender na porrada, não foram os livros que me ensinaram algumas coisas. A teoria ajuda? Sim. O arcabouço da teoria é fundamental. Ninguém pode falar que vive só de sensibilidade, só de empatia, porque senão você tem uma atuação desorientada. A pessoa é muito sensível, mas não sabe ser eficaz. Então, você tem que combinar tudo. Mas também não é só o professor. Por isso que eu quis colocar o título, né? A interface entre educação e saúde. E a saúde é uma questão integrada, né? Não é só o fazer clínico. Na hora que se destina uma obra pública para construir rampas de acessibilidade nas calçadas, você está preocupado com os cadeirantes e seu direito de ir e vir. Porque o cadeirante ele não tem que ser só pego no transcol, mão na roda e ser entregue de casa para a escola e de volta para casa. Ele tem que poder ir para a padaria. E a rampa faz com que ele possa ir na padaria. Então, isso é um sentido de cidadania que vai dar uma satisfação para ele enquanto cidadão, que isso vai refletir na escola, no desempenho dele na escola. E aí você complementa, né, a fala do Ian e fala assim, professora, como a senhora vê o cenário brasileiro referente à falta de professores capacitados para educar o portador com deficiência? Eu acredito que você já falou, mas se você quiser falar, deixa eu só complementar aqui. Tem outra pergunta da Maria Gomes, e também queria registrar a presença, Sônia Rodrigues, da nossa professora Marcela Porto, né? Coordenadora. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. E assim, todo mundo querendo prestigiar e querendo saber da sua experiência, né? Enquanto vida, enquanto família, enquanto mãe, professora. E a outra pergunta da Maria Gomes era o seguinte: como você vê
esse retrocesso sobre a questão da separação de crianças, que é o que você já colocou. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Qual a mensagem que você deixaria? E aí você pode retomar essas outras. E, por fim, você poderia deixar para nós qual a mensagem que você deixaria para esses futuros professores, né? Como mãe de criança Entendo. autista. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que na formação do educador, o mais importante é a desconstrução do preconceito, porque quando desconstrói o preconceito, e o preconceito todos nós temos. O preconceito é inerente à condição humana e a gente tem que fazer com que o preconceito, eu sou bióloga, preconceito é primitivo. Quando a gente vê uma cobra, a gente pula. Por quê? Porque a gente tem medo de ser picado. Só que esse preconceito, ele sai do limite e a gente utiliza isso para avaliar as pessoas de uma forma muito indevida, muito cruel. Então a gente tem que sair desse limite primitivo e sermos civilizados e perceber que a gente tem que interpretar as pessoas de uma forma muito mais complexa, entender elas com muito mais sensibilidade. Educadores sensíveis, eles vão adquirir ao longo da carreira, mesmo que não tenham conseguido na sua formação acadêmica, eles vão adquirir ao longo da carreira os conhecimentos necessários para a inclusão, porque são sensíveis, porque eles querem superar o preconceito. Então, todo educador sensível, independente de formação, toda pessoa preocupada em superar seus preconceitos, vai conseguir alçar o caminho da educação inclusiva. E isso também vale para os profissionais da saúde e vale para a família, porque famílias preconceituosas, elas também têm filhos com deficiência, isso é um sorteio, é uma roleta, ninguém sabe quem vai ter um filho com deficiência. Então tem famílias preconceituosas que têm que superar seus próprios preconceitos para criar seus filhos em casa. Então a superação dos preconceitos é fundamental. Com a superação dos preconceitos, a mente se abre e os conteúdos, eles vão entrar, porque se você tem uma pessoa preconceituosa, não adianta ensinar, infelizmente. Ela tem que passar por um trabalho afetivo, um trabalho muito mais complexo do que o trabalho meramente disciplinar. Então, você ensina um profissional preconceituoso a interagir numa situação de inclusão, é complicado. Então, acho que o primeiro caminho é superar o preconceito. E a mensagem? Olha, é tão delicado saber a mensagem que vai atingir o coração de cada um, mas eu penso assim, entre sucessos e fracassos, eu acho que a gente tem que estar guiado pela intenção de trazer o melhor, de produzir o bem. Então, essa intenção de produzir o bem, eu acho que vai ajudar todos os profissionais, todos os familiares, né? Então, nós queremos o bem de qualquer pessoa, nós queremos o bem do próximo e queremos o bem do próximo com deficiência. Então, querer o bem é a mensagem, porque esse é o cerne de todo o respeito humano, de todos os valores para uma educação melhor. Que bacana, Sônia. É isso. E tem aquela coisa, né? Quando a gente quer o bem, promove o bem, né? A gente ganha tudo isso em dobro, né? Isso volta para a gente. Então, isso é primordial, acho que no exercício, né? Do sujeito. Sônia, você sabe que o campus Vila Velha, a gente não teve a oportunidade de avançar muito no jardim sensorial, né? Mas nós iniciamos o jardim sensorial. Ai, que bom! Né, com o intuito de promover e trazer a comunidade. Estão presentes aqui as alunas de iniciação científica, a Karine, a Sara, e fizeram, né, agradecer também a Manuela, como foi que ela contribuiu com a gente. Mas a Fernanda, que hoje ela entrou também, faz parte do programa. Sim, Fernanda. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vem, né, agradecer a professora Tamires, que trabalha também com a educação inclusiva. A gente, aos pouquinhos, né, a gente tenta trabalhar essa inclusão como uma forma de incluir, né? E aí são os projetos de pesquisas que vão surgindo nessa área, e eu espero em breve recebê-la, né,
junto, pode ir Dona Sônia Flores, né, com sua netinha. Eu quero levar minha filha lá para testar o jardim. Passar a pandemia, eu acredito que nós vamos, em breve, estarmos em uma condição diferente, mas a gente vai poder estar compartilhando, né, desses conhecimentos e desse trabalho que foi feito com muito carinho também, em parceria com o curso de biomedicina, em parceria com o curso de biotecnologia, né? Então, assim, são as parcerias que movem, né, que dá vida a essa inclusão, né? Olha, aqui tem, assim, a Bárbara falou, live perfeita, a Fernanda, história de vida linda, professora Fernanda, parabéns, Sônia. Obrigada a todos, gente. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de estar sendo escutada, sabe por quê? Porque eu me sinto contribuindo, né, para uma vida melhor para todas aquelas pessoas com deficiência que estão precisando serem acompanhadas, né? Minha filha, ela nasceu num ambiente privilegiado quando comparado com várias outras crianças que estão em comunidades carentes e que vivenciam toda uma sorte de provações que adicionam, às vezes, dificuldades, né, à própria deficiência, né, as provações que estão juntos no meio delas. E aí, a aluna do curso de pedagogia, Mônica, colocou aqui, fica imaginando o desafio de ser mãe de uma criança autista e educadora, né? Letícia, que palestra maravilhosa, Patrícia, muito linda, Rosiane, belíssima apresentação, então, assim, é só gratidão, tá? Estou grata por vocês estarem assistindo também, com toda certeza. Sheila colocou aqui, espetacular, sua palestra comprova que ainda, ela é aluna do curso de pedagogia, que ainda não sei tudo sobre educação especial, embora já seja professora. Ah, não, né? A Sheila, nossa aluna. É a Sheila que já é uma professora aposentada. Olha só, espetacular. Sua palestra comprova que ainda não sei tudo sobre educação especial. Embora, ela está aparecendo aí no vídeo. Obrigada, Sheila, por participar conosco. Muito bom a sua presença. Isso multiplica, né, os nossos alunos, passa a ser multiplicadora de experiências e vivências, contribuindo na formação inicial dos nossos alunos do curso de pedagogia. E aí ela coloca, né, embora seja uma professora aposentada e com vários alunos especiais na minha jornada, ainda estou aprendendo. Olha que bacana. Ó, né, a gente aplaudir. E que está aqui, né, compartilhando e buscando formação, tá certo? A Maria fala que parabéns pela palestra, me deixou muito sensibilizada. E é esse o nosso intuito, né, Sônia? É a gente plantar uma sementinha e fazer com que nós aqui sejamos multiplicadores, né? Com certeza. Priscila, parabéns. Priscila XP, parabéns, Sônia. Melane, parabéns. Live espetacular. Que lição de vida. Fernanda Zanetti, maravilhoso. Já está mais do que convidada para o NAPM. Olha, já está aqui, né? Já assinou embaixo. Ana Lúcia, muito bom. Sara, nossa aluna, palestra simplesmente maravilhosa, ensinamentos preciosos. Que bacana, amiga, que bacana. Antônio Donizete, muito obrigada, Sônia, uma fala com muita autoridade, né? E é verdade, porque assim, você vivencia isso diariamente, né? Você convive, você está nessa trilha entre família, escola e saúde. Então, assim, cada dia você, com certeza, se convidarmos você para o próximo evento, no ano que vem, você já vem com muitas outras novidades. E com certeza. Espero que eu consiga. Consegue, né? Trazer essa expectativa, né? Sanar essa expectativa de vocês. Você está imerso, na realidade, você vive diariamente, né? E aí você vai fazer os avanços dela durante esse percurso. E com certeza, assim, a gente só tem a agradecer, tá? A Francis colocou aqui, é comum os pais não aceitarem. Não só quando a escola sinaliza, mas também quando nós, profissionais de saúde, também falamos. Né? Aquilo. A Francis é a fono da minha filha, ela atende minha filha. Ai, que bacana, Francis. Olha, que alegria tê-la aqui conosco. Né? O curso de pedagogia Campos do Avelha agradece a presença de todos, né? Mas, assim, você também convive. Como é que é o nome dela, sua menina? Francis Mary. Francis. Francis é a sua fonoaudióloga, é a fonoaudióloga da sua menina. Da Alice.
Da Alice, isso, Alice. Então, assim, né, Alice aqui marcou presença, história através, né, Da Fran, sim. da Fran e da mãe. Ana Júlia, entendi. Tudo tem que ser feito com muito cuidadosamente, né, tentando sempre focar no aluno. Exatamente, é um olhar, assim, muito especial. A nossa aluna colocou, Fernanda, nossa, eu estou amando essa palestra, tudo que eu precisava hoje, né? É o encantamento. Às vezes, é como você falou, a importância da teoria, ele é fundamental na formação, né? Mas a prática atrelada, e é isso que o curso de Pedagogia Campus Vila Velha tem buscado, trabalhar essa relação teoria e prática. Sabemos dos desafios, sabemos das dificuldades, né? Mas quando a gente, assim, ela tem a teoria, e quando ela tem essa vivência, experiência, né, relatada aqui por você, essa teoria, ela se aproxima muito mais com uma forma, né, especial, porque ela consegue transitar, né? É uma relação, termina sendo uma relação de via de mão dupla, e aí a gente fica feliz. A Fernanda coloca aqui ainda, meu irmão tem TDAH, os meus pais levam ele em diversos médicos, e foi super difícil o diagnóstico. Essa porque muitas, eu, enquanto professora, muitas vezes o TDAH, se o aluno ele tem muito movimento, ele é muito sinestésico na sala de aula, o que é que o professor faz? Esse aluno tem TDAH. Já rotula, né, a criança, e muitas vezes não é, né? Por isso que a gente precisa dessa equipe multidisciplinar para poder trabalhar, e realmente é essa equipe que vai estar trazendo o diagnóstico. Então, eu também queria deixar uma mensagem para os professores, enquanto professora que vivenciei, né? Eu sou psicopedagoga, né? E vivenciei esse contexto. Não rotule seu aluno, né? Deixe, sinalize, esse é o nosso papel, sinalize, e deixe que essa equipe multidisciplinar, né, descubra realmente e traga um diagnóstico, para que consigamos, junto, família, escola e saúde, trabalhar da melhor forma, né? Porque o desafio é grande, mas a vontade de querer fazer a diferença está imbuída, né, no nosso fazer, né? E a gente começa, quando a gente começa a ler essas mensagens do dia do professor, a gente começa a refletir sobre o nosso papel e a nossa ressignificação social. Eu estou até arrepiada, sabe? Porque, assim, esse ser professor, ele cada dia mais, né, apesar dos nossos, muitas vezes, desencanto, né, por questões da sociedade, por questões do próprio fazer, do próprio exercício da docência, mas, assim, a gente tem que dormir, acordar e falar assim, eu quero ser professor, né? Eu vou entrar na minha sala de aula hoje e vou contribuir, vou fazer essa diferença. Então, assim, é isso que tem que estar com a gente, né? E ela falou assim, porque será que às vezes o diagnóstico é tão retardatário? Porque se fosse fácil identificar, eu estudei um aluno autista e descobri o autismo dele destacado como uma síndrome hiperlética. E é muito difícil, faz a tomografia, mas não aparece nada, mas é de uma inteligência, eles são muito inteligentes, eles são muito amorosos, né? E, assim, a família também tem um papel fundamental, e é isso que você falou, dependendo do estado de vulnerabilidade social, né? Muitas vezes... Tem muita relação com vulnerabilidade. Isso. E aí a gente vê que aquele pode chegar até nós, enquanto professores, aquele desencanto, sabe? A falar assim, eu não consigo, a gente consegue, né? Porque a gente sabe que ele precisa, naquele momento, muito mais de você, porque ele não tem, né, nada em casa. A família, muitas vezes, ele acredita que nós somos os salvadores, mas nós não somos. Mas a gente tem que compreender que essas famílias, em vulnerabilidade social, ele acredita tanto no professor, né? Ele acredita que o professor realmente, de fato, pode fazer a diferença, mesmo que intuitivamente, né? E aí a gente não pode romper, a gente não pode quebrar esse paradigma. De forma alguma. E lembrar, né, não vamos mensurar com notas esses alunos. Se eles obtiverem boas notas, vamos ficar felizes, mas vamos mensurar pelas conquistas. Todos eles vão assimilando conquistas. A educação ela é produtiva em conquistas. Eu vejo as conquistas da minha filha, assim, junto com um serviço de educação especial, ela estuda na prefeitura de Vila Velha, e eu, assim, estou muito satisfeita
feita com as educadoras da minha filha, com o esforço delas. Minha filha, ela teve um salto de desenvolvimento quando saiu da creche e foi para a escola da prefeitura. A creche, eles eram muito atenciosos, mas eles eram basicamente cuidadores. Quando ela teve o contato com a educação especial, modificou muito o comportamento dela. Então, assim, a educação especial ela é muito, muito, muito importante. Obrigada, Fernanda, pela mensagem. É muito importante a educação especial. Isso mesmo. E aí, a Frances, né, a fonoaudióloga da Alice, ela falou assim, eu também gostaria de indicar um filme, né, como Estrelas na Terra. E assim, quem assistir pode, né, ver a magnitude, né, desses pontos que nós estamos discutindo aqui. Nota, o que é nota, né? O que é o erro? É sempre um ponto de partida e de construção. É preciso fazer valer isso. Muitas vezes, quando a gente entra na fala, peraí, quanto é que eu obtive? Calma. Você não é nota, você não é número, né? Você tem um valor muito maior do que uma nota de 0 a 10. E assim são as nossas crianças, né? Com deficiência, com autismo, TDAH. Basta a gente querer fazer e acreditar que a gente precisa estudar, né? É aquilo assim, é aquele momento, olha a gente da professora Sheila aposentada. Eu aposentei, mas eu ainda não sei tudo, eu estou aprendendo. Então, assim, nós estamos chegando no final, né, da nossa palestra. É com imensa gratidão. Hoje, como a Fernanda falou há pouco, né, nós ganhamos o nosso dia, era tudo que eu precisava ouvir, né, e agora eu fico assim, são momentos da gente refletir, ir para casa não, que já estamos em casa, mas quando a gente botar a cabecinha, né, no travesseiro, acreditar que podemos ser melhores, que tem pessoas que, diante, né, desse processo de inclusão, precisam da gente, mas eles, né, precisam muito, muito, muito mais, né, desse amor, dessa coletividade. Então, assim, gratidão, agradeço imensamente, agradeço a avó da Alice, né, que marcou presença, agradeço a todos vocês que estão acreditando em nossa gente, que estão fazendo desse momento um momento de grandes partilhas. Muito obrigada. Sônia, você quer deixar alguma fala final? Eu agradeço a todos e eu fico muito feliz de ver um crescente número de pessoas comprometidas e se importando com a situação daqueles que têm deficiência. Isso me deixa muito feliz. Então, vamos lutar para que essa lei, né, de retrocesso não passe, né, no Senado, na Câmara dos Deputados. Vamos tentar, né, fazer valer o que nós acreditamos. E é você. Isso que já houveram, com certeza. Exatamente, sendo multiplicadores. E a mensagem final que eu deixo, que é o presente do Dia dos Professores, é que o Edu Aquarela agora, né, além do nosso Instagram, sigam nós lá, né, do Aquarela no Instagram, mas nós trazemos também a novidade, né, que estamos no YouTube, Sônia. E essas palestras, quem não pôde assistir, depois elas podem acessar, né, todas essas palestras online, eles podem acessar no canal e vocês devem se inscrever, por gentileza. Ótimo. Aquarela Pedagogia. Então, assim, tá? A gente encerra. Boa noite. Um grande boa noite para todos. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, tá? Para que a gente consiga refletir, compartilhar e entrar nesse processo de imersão, nesse contexto. São tantos temas que nós gostaríamos de trazer, mas hoje foi um momento especial, as palestras passadas, então, assim, cada dia tem sido muito especial para nós. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, boa noite. Boa noite.